And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Boas malta, vamos a mais um ponto break. Vamos começar aqui com o jogo grande do dia, o jogo entre Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. Temos aqui o professor contra o aprendiz. Rafa Nadal, que vem de uma vitória em 3 horas e 10 minutos frente ao David Goffin, salvou 4 match points, teve vida negra ali contra o belga. Parecia em certos momentos que o corpo do Rafa estava a ressentir-se da lesão, do tempo que teve parado, e isso poderá ser aqui uma ameaça para o Rafa Nadal, jogando aqui contra o Carlos Alcaraz, que parece ser o jogador que tem melhores argumentos para rivalizar com o El Toro. Aqui o Rafa Nadal, em termos de aproveitamento, temos uma época bastante boa, porque ganhou o Australia Open, ganhou Acapulco e ganhou a Melbourne, chegou à final de Indian Wells, onde perdeu com o Fritz. Já o Carlos Alcaraz venceu o seu primeiro Masters 1000 em Miami, depois ganhou Rio Open e Barcelona. Dois jogadores que estão numa boa performance em termos de jogos disputados e vitórias. Basta ver que, em termos de aproveitamento nesta superfície, o Carlos Alcaraz está com 90.9, o que é algo extraordinário. O Rafa Nadal vai jogar o primeiro torneio está a jogar o primeiro torneio em terra batida, por isso aqui não temos estatística, embora, como sabemos, é sempre um jogador muito perigoso e é onde sobressai melhor as suas pancadas, principalmente aquelas espinhadelas que ele dá na bola. Podemos ver aqui que este ano o Rafa Nadal, sempre que jogou com um top 5, venceu 100%, top 10 venceu todos os jogos, top 20 venceu 87.7%, já o Alcaraz contra o top 5 venceu 66.7% das vezes, a mesma percentagem para os jogadores dentro do top 10. Um dado interessante aqui em termos de confrontos diretos, o Rafa Nadal lidera por 2-0, e há aqui uma particularidade: o ano passado, neste mesmo torneio, no dia em que o Alcaraz fazia os 18 anos, defrontou o Rafa Nadal e o Rafa Nadal não teve nem dó nem piedade e ganhou por 6-1 e 6-2. Que bela prenda, não é, Rafa? Realmente podias ter sido mais simpático. Em termos de performance, temos bons resultados em ambos os lados. Claro que sabemos que o Rafa é um jogador muito mais experiente e essa experiência muitas vezes sobressai à genialidade do Carlos Alcaraz. Vimos isso nos últimos 2 jogos entre eles, embora o último já foi bem mais equilibrado. O Rafa Nadal ganhou em Indian Wells, mas foi em 3 sets. Ganhou por 6-4, 4-6 e 6-3, e para já é um jogo que eu prevejo a tendência é mais para esse jogo de Indian Wells do que para aquele jogo em Madrid, onde o Rafa Nadal disputou 6-1, 6-2. Estou à espera de um jogo mais longo. Em termos de favoritismo, aqui temos que separar duas coisas: experiência, momento. E aqui o momento está do lado do Carlos Alcaraz, está em melhor momento de forma, vem com vários títulos no bolso, fisicamente está melhor, ganhou muito mais cedo o jogo contra o Caminori do que propriamente o Rafa Nadal. O Rafa Nadal teve muito tempo parado, isso está a afetar claramente fisicamente, e o próprio, depois da vitória frente ao David Goffin, disse que não sabia como é que o corpo ia estar no dia a seguir para defrontar a jovem promessa Carlos Alcaraz. E aqui parece-me que vamos ter aqui um jogo extremamente equilibrado, e parece-me que o mercado também indica exatamente isso: 1,88, 1,88. Eu colocaria um bocadinho mais de favoritismo do lado do Alcaraz, e aqui é só do Rafa Nadal. O modo 2 seria para mim o mais interessante, sendo assim não vejo valor nessas odds, porque para o lado que eu dou para o Carlos Alcaraz é na casa dos 52%, 53%. É mais perto do modo 95, por aí. Essa odd aqui devia estar a 2,10, principalmente pelo momento de forma. Claro que se fosse numa fase da época diferente, onde o Rafa Nadal estivesse a jogar, não tivesse aquela paragem longa, e está aqui a fazer o primeiro torneio de terra batida quando já houve 3 ou 4, claro que o Rafa Nadal seria para todos os efeitos favorito, e até acredito que possa vencer, principalmente através da sua experiência. O que é que nós podemos optar por aqui? Sendo um jogo de gerações distintas, mas elas estão até interligadas, gosto muito do over 22,5 aqui nesse jogo. Como eu disse,
tendência será mais para o jogo em Daniels do que para o jogo em Madrid o ano passado. Prevejo um jogo a 3 sets. O Alcaraz quer mostrar que aprendeu a lição contra o Rafa Nadal nos 2 jogos onde perdeu. Está melhor fisicamente e pode colocar muitas dificuldades ao Rafa. É um jogo claramente para ir para live acima de tudo. Eu aqui ficaria ou pela vitória do Alcaraz, mas como já disse, perto do modo 95, ou então aqui o over 22,5. O over 22,5 é preciso saber como é que o Carlos Alcaraz vai entrar. O Carlos Alcaraz tem entrado, tem levado break, vimos ontem contra o Caminori, eu até fiz a analogia que o Real Madrid é sempre um jogador que gosta de recuperar, começa atrás e depois faz aquelas remontadas, e isso pode acontecer. Agora, qual é a diferença? O Rafa Nadal não é um Caminori. O Caminori é um jogador que comete muitos erros, um jogador que falta muitas vezes definição na pancada, e o Rafa Nadal não vai permitir essas abébias ao jovem miúdo espanhol, porque sabe que se permitir ele vai subir, vai subir de rendimento e poderá ser uma ameaça para o Rafa Nadal, e por isso esse over 22,5 nada melhor do que ver o jogo ao vivo para depois tirar as conclusões. Depois partimos aqui para o jogo do Rublev, vai jogar com o Stefanos Tsitsipas. Já agora, um parênteses, o vencedor do Rafa Nadal, Alcaraz, vai jogar provavelmente com o Novak Djokovic, não é? Por isso aqui é sempre esse aspecto interessante a frisar. Aqui temos o Rublev que vai jogar com o Stefanos Tsitsipas. O vencedor desse jogo vai jogar com o vencedor do jogo do Auger-Aliassime contra o Alexander Zverev. Este ano as coisas estão a correr bem para os dois. Em termos de confronto direto, 50-50, 4 jogos para cada um. Temos aqui esta temporada o Andrei Rublev venceu Dubai, Marselha e Belgrado. Já o Stefanos Tsitsipas venceu apenas Monte Carlo pelo segundo ano consecutivo. Em termos de jogos, temos 8 jogos, como já tinha frisado, mas vou focar-me aqui mais nos últimos 4 jogos, porque 2 deles é para o NIT Finals, é o Tour Finals, tem um Monte Carlo e tem um Roterdão. Em Monte Carlo, quem ganhou foi o Stefanos Tsitsipas, no ano passado na final por 6-3, 6-3, e em Roterdão ganhou o Andrei Rublev por 6-3 e 7-6. E todos os jogos, à exceção de Hamburgo, em 2020, quem venceu foi o Stefanos Tsitsipas, um jogador que em terra batida está em melhor momento, joga melhor, sobressai mais aquela esquerda a uma mão que para muitos era uma debilidade, mas ele tem feito ser uma valência no seu jogo, porque tira espaço de reação, tira antecipação ao Rublev, e eu acho que sinceramente aqui o Stefanos Tsitsipas não vai ter muitos problemas em ultrapassar o Andrei Rublev, por isso prevejo aqui um handicap menos 3,5 ou menos 2,5. O melhor seria o menos 2,5, mas para isso por volta de um 70 e só mesmo em live, e esse Rublev entrar a subir bem, mas podemos ficar aqui pela linha do menos 3,5 na perspectiva desse jogo seguir exatamente o mesmo padrão do último jogo entre os dois em terra batida em Monte Carlo ano passado, onde o grego venceu por 6-3 e 6-3. Passando aqui para o último jogo, será então um jogo entre o Félix Auger-Aliassime e o Alexander Zverev. O Auger-Aliassime que me surpreendeu ao derrotar sem dó nem piedade o jogador que eu tinha dito que provavelmente iria vencer. Eu por acaso não estava nada à espera do Auger-Aliassime. Ganhar ainda é uma coisa, agora ganhar da forma como ganhou, não estava mesmo nada à espera. E aqui, lá está, isso claramente vai dar aqui um hype na confiança dele. Venceu Yannick Sinner por 6-1, 6-2 em 1 hora e 19 minutos. Já o Alexander Zverev ganhou o Lorenzo Musetti por 6-3 e 1-0, porque o Lorenzo Musetti acabou por desistir. Aqui, claramente, que em termos de tempo de jogo ou horas em corte, o alemão tem menos horas, o que também ajuda nessa odd do alemão. Eu acho que o alemão é um jogador que não está num grande momento de forma, e tudo o que se passa à volta dele claramente faz com que ele muitas das vezes perca-se um pouco, perca alguma definição na pancada, e por isso vejo aqui algumas complicações para o Alexander Zverev. No entanto, o Auger-Aliassime é sempre um jogador que poderá ser perigoso. Eu aqui olharia
em duas vertentes diferentes. Um jogo rápido, a confirmar-se aquilo que tem sido os jogos entre os dois, principalmente em terra batida. Por exemplo, em 2019 foi o único jogo que disputaram em terra batida e o Alexander Zverev ganhou 6-1, 6-4. De lá para cá temos 3 vitórias para o Alexander Zverev e 2 para o Auger-Aliassime, a última na ATP Cup este ano já, onde o Auger-Aliassime ganhou por 6-4, 4-6 e 6-3. Em Viena, no ano passado, em hardcore, o Alexander Zverev venceu nos quartos de final 6-4, 3-6 e 6-3. Temos aqui um padrão para 3 sets. Em terra batida, e essa Auger-Aliassime ainda tem que provar alguma coisa. Aqui é um jogo mais para o vivo, na minha opinião. No entanto, uma entrada a longo prazo e analisando apenas a forma dos dois em terra batida, iria mais para o Alexander Zverev. Porquê? Porque se a gente for ver este ano, em termos de surface breakdown, o Auger-Aliassime tem apenas 49% de jogos ganhos ou na carreira, ganhos em terra batida. Já o Alexander Zverev tem 70.7. É um jogador que aproveita-se muito mais das condições lentas do que propriamente o Auger-Aliassime. E por isso focaria-me aqui no menos 2,5 do Alexander Zverev, 1,78. Isso é um Masters 1000 pontinhos. Acabariam por cair bem aqui ao Alexander Zverev. E esse foi o nosso ponto break, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like na transmissão, subscrever o canal e ativar as notificações. E vemos numa próxima oportunidade.